Capítulo 84. A calma antes da tempestade. Após a derrota do Céu Vermelho, o mundo desfrutou de uma paz precária. A rede global de heróis estava mais forte do que nunca, e Ironheart era um nome respeitado em todos os continentes. Izuku Stark, agora no final de seu tempo na UA, dividia seu tempo entre a agência SHIELD e consultorias para a Comissão de Segurança Global. Foi nesse período de aparente calmaria que estranhos relatos começaram a surgir de áreas remotas. Povoados inteiros entravam em colapso social, não por ataques, mas por uma onda avassaladora de apatia e desespero. As pessoas simplesmente perdiam a vontade de viver. Inicialmente tratado como um fenômeno sociológico, a verdade era muito mais sinistra. Era o trabalho de um novo e terrível inimigo. A Legião do Vácuo, liderada por um ser conhecido apenas como o Cessador. Capítulo 85. O inimigo intangível. A Legião não possuía exércitos ou tecnologia avançada. Seu poder era sutil e corrosivo. O Cessador possuía um Kirk de nível sobrenatural, extinção da centelha. Ele não atacava corpos ou mentes. Ele atacava almas. Ele podia drenar a vontade, a esperança, a própria força vital dos seres vivos em um raio massivo, deixando para trás nada além de cascas vazias e apáticas. Contra isso, a força bruta de Endeavor era inútil. A tecnologia de Ironheart era irrelevante. Como se luta contra um inimigo que não pode ser tocado, apenas sentido como um frio que se espalha no próprio espírito? A situação era tão desesperadora que foi cunhado um novo termo. A Guerra da Libertação Sobrenatural. Não era uma guerra por território, mas pela própria alma da humanidade. Capítulo 86. O limite da tecnologia. A primeira investida da Legião foi em Tóquio. O Cessador simplesmente caminhou pelos distritos, e uma onda de apatia cinzenta se espalhou atrás dele. Heróis caíam no chão, não feridos, mas sem motivo para se levantar. Civis paravam no meio da rua, suas ambições e sonhos evaporando. Izuku, em sua mais nova armadura Mark 16 Paladino, voou em direção à frente de batalha. Ele sentiu antes de ver. Uma fadiga profunda e sem motivo começou a consumi-lo. Seus pensamentos, normalmente tão rápidos, tornaram-se lamacentos. Jarvis, analise a anomalia energética, ele ordenou, sua voz arrastada. Detectando uma forma de energia psicoativa de baixa frequência. Não é elétrica, não é térmica. É existencial. Não há defesa tecnológica possível. Pela primeira vez, Jarvis não tinha uma solução. A Mark 16, uma maravilha da engenharia, era tão útil quanto um pedaço de papel contra o poder do Cessador. Izuku foi forçado a recuar, sua vontade de lutar sendo fisicamente drenada. Ele viu Endeavor, suas chamas mortas, ajoelhado no chão com um olhar vazio. Foi a cena mais aterrorizante que ele já testemunhara. Capítulo 87. A arma esquecida, o espírito humano. Derrotado e desesperado, Izuku se reuniu com os poucos heróis que conseguiram resistir, incluindo Avux, cuja velocidade lhe permitiu escapar do raio de ação, e Bestianist, cuja força de vontade inabalável o manteve de pé, embora severamente debilitado. O que resta quando a tecnologia e os quirks falam? Bestianist perguntou, sua voz um fio de força. Resta apenas a matéria-prima da qual os heróis são feitos, o espírito humano. A vontade de proteger os outros. Foi então que Izuku entendeu. Ele estava pensando como um engenheiro, buscando uma solução técnica. Mas essa guerra não precisava de uma solução. Precisava de um escudo. Ele não podia construir uma armadura que resistisse ao Cessador. Mas ele podia usar sua tecnologia para amplificar o que já existia dentro das pessoas. Capítulo 88. O Projeto Faro de Esperança. Izuku trabalhou sem descanso, não em seu laboratório, mas no centro médico de campo, rodeado por heróis e civis cuja esperança estava se esvaindo. Ele redirecionou toda a energia do reator Arc de sua van de comando. O projeto não era uma arma. Era um transmissor. Usando a tecnologia de ressonância do reator Arc, ele criou o faro de esperança. Ele não gerava esperança do nada.
Ele capturava os fragmentos de determinação, coragem e amor que ainda restavam nos corações das pessoas, o herói ferido que sussurrava o nome de seu filho, o civil que compartilhava sua água, e retransmitia essa energia emocional como um sinal de rádio, criando uma zona segura espiritual. Era uma tecnologia quimérica, no limite da ciência e da metafísica. Mas funcionou. Dentro do raio do faro, a apatia recuava. Heróis conseguiam se levantar. Civis encontravam forças para rastejar em direção à luz. Era uma bolha frágil de humanidade em um mar de desespero. Capítulo 89. A batalha final, um canto de determinação. A batalha final não foi uma explosão de poder. Foi um impasse silencioso. De um lado, o cessador, uma figura envolta em sombras, emanando um vazio absoluto. Do outro, Izuku Stark, de pé ao lado do faro de esperança, sua armadura desativada, sustentando o transmissor não com tecnologia, mas com pura força de vontade. Ele não estava lutando sozinho. Ele sentia a determinação de Almigt, o orgulho de Endeavor, a coragem de Bakugo, a gentileza de Uraraka, o amor de sua mãe, a esperança de Melissa. Cada emoção positiva que o faro capturava e amplificava fluía através dele. O cessador atacou com toda a sua força, uma onda de nada que ameaçou apagar o faro. Izuku sentiu tudo escurecer. Era mais fácil desistir. Era mais fácil descansar. Mas então ele ouviu. Não com seus ouvidos, mas com sua alma. Eram vozes. A voz de Almigt dizendo: soube que você se tornou um grande herói. A voz de Bakugo resmungando: levanta, Deku. A voz de Eri perguntando: o herói de ferro vai salvar todo mundo. Ele não estava sozinho. Ele nunca estivera. Não. A voz de Izuku rugiu, não de raiva, mas de uma recusa absoluta. O faro brilhou como uma intensidade cegante, uma explosão de pura vontade humana que se chocou contra o vazio do cessador. Não houve explosão. Houve um silêncio. E então, o cessador, confrontado com uma força que sua existência nihilista não podia compreender ou consumir, simplesmente se desfez. A guerra da libertação sobrenatural havia terminado. Capítulo 90. O herói do coração. Na esteira da vitória, o mundo se curou lentamente. O faro de esperança não era mais necessário, mas sua lição permaneceu. Ironheart não venceu com aço ou repulsores. Ele venceu tornando-se um conduto para a esperança dos outros. Ele provou que a maior tecnologia já inventada não era uma armadura ou uma arma, mas o coração humano e suas conexões. Almigt visitou, seu sorriso mais genuíno do que nunca. Jovem Stark, ele disse, seus olhos marejados. Você se tornou o herói que eu sempre soube que você seria. Não o sucessor do meu poder, mas o arquiteto de um novo tipo de poder. O poder de unir, de inspirar, de esperar. Esse é o legado mais forte de todos. Izuku Stark, o Homem de Ferro Verde, olhou para o horizonte. Sua jornada começou com a herança de aço e fogo de seu pai. Ela o levou a se tornar um símbolo de esperança tecnológica. E agora, ela culminou na compreensão de que sua verdadeira força sempre residira não no metal de sua armadura, mas no ferro inquebrável de sua vontade e no ouro de seu coração. O futuro era incerto, mas qualquer que fosse a ameaça, o mundo sabia que tinha um herói que lutaria por ele com tudo o que tinha: mente, tecnologia e, o mais importante, alma.